Então, pessoal, esse nosso vídeo a gente começa pelo final. Na realidade, nós estamos mostrando aí um pôr do sol já no retorno de Oriximiná para Santarém. Mas eu sei que muita gente não chega no final dos vídeos, então por isso eu coloquei essa bela imagem aí para a gente começar. Depois aqui mostrando o barco, né, que a gente chama de ajato, que é o que fez o trajeto de Santarém até Oriximiná. É como se fosse uma grande lancha. E aqui a gente já está saindo de Santarém, ó, que está ficando aí ao fundo, e navegando no rio Tapajós, rumo ao encontro das águas com o Amazonas. Aqui pela cor da água, vocês já percebem que já está numa transição, né? Basicamente já é Rio Amazonas. E aí a gente segue em frente. Passamos por um outro barco, né? Tipo esse ajato também, que ficou para trás, aí está ficando para trás. E a cor da água já é uma cor mais barrenta, né? Característica do Rio Amazonas. Ó. Essa época do ano é a época das cheias. Então tem muita área que está embaixo d'água e que daqui a alguns meses vai gerar algumas praias. Mas nesse momento do ano foi feito esse vídeo no final de julho, né? Então é a época da cheia na Amazônia. Vejam que em certos momentos da viagem a gente está em trechos assim em que o rio é estreito. Então são furos, são braços do rio Amazonas, né? O barco sai daquele principal e aí para encurtar o caminho ele vai por esses furos onde a gente pode apreciar aí essas belas imagens, né, da margem. Agora não, agora a gente já está aí numa parte mais larga mesmo do rio, ele já está cruzando, né, o rio Amazonas de um lado para o outro. Ele sai de Santarém, atravessa o rio Amazonas, aí passa depois em Óbidos e depois entra num outro rio, que é o rio Trombetas, rumo a Oriximiná. Vejam aí que parece um verdadeiro mar, né? Um horizonte bem amplo, as margens são largas.
Aqui a gente está cruzando aí, passando, né, por uma balsa, um empurrador e uma balsa graneleira aí da Bertolini, né, Transportes Bertolini. Um grande abraço aí para essa turma da Bertolini que vive aí cruzando esses nossos rios da Amazônia. Aí depois de cerca de 4 horas e meia, mais ou menos, nós chegamos a Óbidos, que é uma cidade do Pará, que fica às margens do rio Amazonas. Inclusive, nesse trecho do rio Amazonas, é o trecho mais estreito de todo o rio Amazonas. Em frente a Óbidos é o trecho mais estreito. E aí vocês imaginem a velocidade que a água flui, né? Porque um volume de água tão grande tendo que passar numa área um pouco mais estreita, né? Isso aí é um ferry boat, né? Que faz aí o transporte. Provavelmente Santarém, Óbidos, Itacoatiara, Parintins, eu não sei se ele para, até Manaus. Aí a cidade de Óbidos, né? Ela é uma pequena parte que está aparecendo, é a parte mais portuária, subindo lá, mesmo é onde fica a cidade. Isso aí é só mais o porto, digamos assim, né? Mas tem aí uns casarões aí estilo português antigo, né? O nome das cidades do Pará, justamente, são homônimos, né? De cidades lá de Portugal, né? Santarém, Óbidos, Alenquer, por aí vai.
E aí, finalmente, estamos chegando a Oriximiná, que é a cidade do qual nós fizemos o trajeto até ela, né? Se gostaram, deem o like. Obrigado aí pelo seu tempo, pessoal.